Olá, nós estaremos meditando na Palavra de Deus e desta feita estaremos meditando no texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Gostaria de frisar esse versículo 16, que é a resposta que Pedro dá a Jesus quando ele pergunta sobre a sua pessoa. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam a respeito de mim? Qual é a definição que as pessoas têm de mim, têm da minha pessoa, ou seja, de Jesus? O que Jesus representava para aquelas pessoas? Então nós temos aqui, quando Jesus faz essa pergunta ao grupo ali, daqueles que andavam com eles, e haviam várias opiniões. Alguns dos discípulos responderam para Jesus, quando Jesus perguntou, quem diz o povo? Aqui nós temos primeiro o povo. O povo aqui, aquele povo que seguia a Jesus, mas seguia apenas por causa dos milagres que ele operava. Então esse povo era constituído de pessoas que não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. E eles ali eram pessoas que estavam seguindo Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres que Jesus operava. Então a resposta que esse povo dava era que se houve ali uma pesquisa, né, de campo, e se os discípulos fizessem essa pesquisa ali, responda esse questionário, se fosse hoje seria um questionário aí online, né, uma pesquisa online, um Google Forms. Então responda aí, o que você pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E a resposta que os discípulos trouxeram para Jesus era que parte do povo dizia que Jesus era João Batista, que outros diziam que era Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta a todos os discípulos: e vocês? O que eu sou para vocês? E antes que qualquer um deles respondesse aqui, Pedro, como ele era muito impulsivo, imediatamente ele dá uma resposta para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro, né? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, ninguém pode conhecer a Cristo se Deus não o revelar, se o Espírito Santo não o convencer, se o Espírito Santo não fizer uma obra de trazer a convicção de pecado, de quebrantar o coração, de colocar no homem a necessidade de conhecer a Deus e convencê-lo de que realmente Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E somente quem pode conhecer Jesus, somente conhecem Jesus
aqueles que têm um relacionamento pessoal com ele. Embora essas pessoas dessa pesquisa ali que os discípulos estavam apresentando um relatório para Jesus, de muitas respostas, várias respostas que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Somente Pedro aqui deu uma resposta correta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não falou isso por si mesmo, mas ele falou isso porque Deus revelou. Jesus diz isso para ele, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Nós não podemos encontrar Jesus nas religiões, nós não podemos encontrar respostas sobre Jesus na filosofia, nos compêndios, nos livros, na literatura. A única coisa que pode nos revelar Jesus é o Espírito Santo. É quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, convencidos do nosso pecado e abrimos o nosso coração. Aí Jesus entra na nossa vida e opera essa mudança, essa transformação e nos dá essa fé, essa convicção de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Podemos afirmar isso mediante a transformação que Jesus opera em nosso coração. Uma pessoa pode dizer para você que serve Jesus: olha, você está servindo Jesus, você já viu Jesus? Como que você pode servir a alguém que você não vê? Mas nós podemos dizer isso pela fé. Nós servimos Jesus e Jesus está vivo, ele foi morto pelos nossos pecados e agora ele está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E nós o servimos e sabemos que ele é a nossa esperança viva para este mundo que está cada vez mais no caos, no pecado, afundado no pecado. E Jesus, nós também temos a plena convicção de que ele voltará um dia com sua glória, com seu resplendor, com seu reinado, ele voltará. E a Bíblia fala que ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E ele voltará e nós estaremos vivendo com ele para sempre. Então, tudo isso, quando as pessoas pensam, poxa, você está crendo nessas coisas de Apocalipse, como é que você tem tanta certeza assim? Porque é a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Primeiramente, testifica que nós somos filhos de Deus, porque uma vez abrimos o nosso coração para recebê-lo. E testifica de todas as verdades, profecias, de todos os acontecimentos que ainda estão se cumprindo ou irão se cumprir. Nós sabemos que a palavra de Deus é fiel. A Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E é isso que nos guarda, é isso que nos dá esperança, é isso que nos faz todos os dias aguardar e viver a esperança de que Jesus voltará para nos buscar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.